Fala galera, como vocês estão? Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Manchester City acerta com Haaland. Botafogo oferece salário de 21 milhões de reais por ano para fechar com um novo atacante. Manchester United impõe condição para a permanência de Cristiano Ronaldo e muito mais. Então vamos para o vídeo. O Manchester City entrou em acordo com Haaland. Segundo o jornal The Athletic, o clube inglês deve notificar o Borussia Dortmund sobre o pagamento da multa rescisória, que gira em torno de 63 milhões de libras, cerca de 392 milhões de reais. Haaland deve receber um salário semanal de 500 mil libras, cerca de 3 milhões de reais, e assinará um contrato por 5 anos com o Manchester City. Um anúncio da contratação do atacante norueguês deve ser feito nos próximos dias. Na atual temporada, Haaland marcou 28 gols e deu 8 assistências em 29 jogos pelo Borussia Dortmund. Em fim de contrato com o PSV, o Botafogo encaminhou a contratação do atacante Zahavi, de 34 anos de idade. O jogador gostou do projeto do clube carioca, deu seu aval ao seu agente e aguarda apenas o fim da temporada no velho continente para ser anunciado no futebol brasileiro. Para contar com Zahavi, o Botafogo também já oficializou sua proposta salarial ao jogador, cerca de 4 milhões de euros por temporada, cerca de 21 milhões de reais, fato que deixou o jogador ainda mais animado em jogar com as cores do clube carioca. Aos 34 anos de idade, Zahavi vive, atualmente, sua melhor fase na carreira. Mesmo assim, o veterano, que soma uma passagem pelo futebol italiano, está ciente do interesse do Bota em um acordo, a custo zero, será selado na metade deste ano. Na final da Champions League, mais de olho nas próximas temporadas, o Liverpool, de Klopp, teria chegado a um acordo pela contratação do jovem Calvin Henson, de apenas 18 anos de idade, que atua com as cores do Aberdeen, da PR da Escócia. Calvin Henson é tido como uma das maiores promessas do futebol europeu e vem ganhando cada vez mais destaque no futebol da Escócia. Lateral direito, ele é visto como o substituto perfeito de Arnold, uma das grandes estrelas do time de Klopp. A possível contratação é visando dar um maior descanso para o inglês, já que ele não tem um reserva no time. O acordo é falado em 4 milhões de libras esterlinas. O Liverpool lidera a corrida e está perto de contratar a jovem promessa Tchouaméni, de 22 anos de idade, do Mônaco, da França. Apesar de ser alvo do Real Madrid, bastante interessado, os Reds avançaram positivamente nas conversas, e espera tirá-lo do Mônaco o quanto antes possível, como afirma o portal Telefoot. Para tirar o jovem francês da Ligue 1, o Liverpool ainda não apresentou, oficialmente, sua proposta, mas sabe que terá que colocar as mãos na grana se quiser mesmo contar com o meia. O Botafogo está perto de sacramentar a renovação de contrato do zagueiro Cano. Clube e jogador se entenderam sobre valores para assinar o vínculo, que acabaria no fim deste ano e será estendido até dezembro de 2025. A diretoria aguarda o último aval de John Textor para oficializar o acordo. O novo contrato virá com pagamento de luvas e aumento para o capitão do time. As conversas acontecem há um mês, como revelou o GE. O debate salarial não demorou, já que tanto empresários quanto a diretoria externaram pressões parecidas para o atleta. Cano receberá o valor que outros clubes ofereceram em negociações recentes, como Corinthians, São Paulo e Metalista, da Ucrânia. O clube tem 80% dos direitos econômicos do jogador, que detém os 20% restantes. Nos últimos dias, Cristiano vem tendo seu nome especulado em alguns clubes, como o Bayern de Munique, o PSG e até mesmo o Real Madrid, clube onde o jogador mais fez história. Todavia, neste momento, a tendência é que Cristiano permaneça por, pelo menos, mais um ano no Manchester United. O Miro afirmou que o jogador conversou com Alex Ferguson e decidiu permanecer na equipe. Porém, a mesma fonte destaca que, para permanecer, o jogador terá que aceitar uma redução salarial de 25%, assim como todos os outros jogadores da equipe. Este é o peso do clube não estar na próxima Champions. Toni Kroos pode deixar o Real Madrid ao final desta temporada europeia. O jogador chegou ao clube madrilenho em 2014, se tornando um dos maiores nomes da história do clube, tendo sido campeão de tudo que disputou, incluindo 4 vezes a Champions League. Porém, este casamento pode acabar ao fim desta temporada. Apesar de Toni Kroos sempre se mostrar bastante realizado em atuar no clube merengue, o jogador pode optar por um novo desafio, já tendo 2 grandes pretendentes. Um deles é o Manchester City. Segundo fichagens, Pep Guardiola entende que o alemão pode ser o substituto ideal de Fernandinho, que não renovará seu contrato e deixará a equipe ao fim da temporada europeia. Porém, segundo a mesma fonte, o Inter Miami, clube de Beckham na MLS, também entrou nesta disputa.
A fonte afirma que o clube norte-americano quer uma contratação de peso e tem Kroos como um dos alvos, assim como Suárez, Busquets e Alba. Conhecido no Brasil por suas passagens por São Paulo e Atlético Mineiro, o zagueiro brasileiro, de 24 anos, é um dos principais nomes da atual temporada do campeonato italiano, sendo considerado um dos melhores defensores da liga até então. O atleta, que tem contrato com o Torino até 2023, é atualmente avaliado em 30 milhões de euros, 149,9 milhões de reais, podendo custar algo em torno de 30 a 40 milhões, devido à sua boa fase e tempo de contrato. De acordo com o The Sun, Leicester City, que trabalha com a possibilidade de perder Wesley Fofana na próxima janela, enxerga no brasileiro o substituto ideal para o zagueiro francês. Segundo a fonte, os italianos querem 40 milhões de libras, 250,4 milhões de reais, para vender o defensor para o futebol inglês, valor que ainda vem sendo analisado pelas equipes da Premier League que sondam o jogador. O Benfica encara a semana decisiva para avançar pela contratação de David Neres. O brasileiro pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e é um desejo antigo do clube português. Revelado pelo São Paulo, o jogador de 25 anos fez sucesso no Ajax e se transferiu no meio desta temporada para o futebol ucraniano. Porém, com a guerra no país, Neres sequer estreou pelo Shakhtar e está aberto a trocar de clube. Segundo o jornal A Bola, o Benfica já acertou os termos da transferência com os ucranianos, sendo o salário do jogador o único empecilho da negociação. O brasileiro recebe mais de 3 milhões de euros por ano e terá que reduzir a pedida para jogar pelos encarnados. Ontem pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo ganhou do Flamengo por 1-0. Palmeiras e Fluminense empataram em 1-1. Goiás ganhou do Atlético Goianiense por 1-0. Corinthians ganhou do Bragantino por 1-0. Santos ganhou do Cuiabá por 4-1. Juventude e Internacional empataram em 1-1. Fortaleza e São Paulo empataram em 1-1. Pelo Campeonato Espanhol, Getafe e Raio Vallecano empataram em 0-0. Villarreal e Sevilha empataram em 1-1. Espanhol e Osasuna empataram em 1-1. Atlético de Madrid ganhou do Real Madrid por 1-0. Pelo Campeonato Inglês, Arsenal ganhou do Leeds United por 2-1. Everton ganhou do Leicester por 2-1. West Ham ganhou do Norwich City por 4-0. Manchester City ganhou do Newcastle por 5-0. Pelo Campeonato Alemão, Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach empataram em 1-1. Bayern de Munique e Stuttgart empataram em 2-2. RB Leipzig ganhou do Augsburg por 4-0. Pelo Campeonato Italiano, Atalanta ganhou da Spezia por 3-1. Venezia ganhou do Bologna por 4-3. Salernitana e Cagliari empataram em 1-1. Milan ganhou do Hellas Verona por 3-1. Bem galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.